Ao longo da história, cada era teve em si uma voz ressonante, uma figura que personifica a própria essência daquela época. E quando olhamos para a efervescência da Grécia de Péricles, podemos afirmar, sem dúvida, que é Platão quem ouvimos. Foi sua obra que trouxe a filosofia para fora do recôndito obscuro da academia, onde o homem comum, se assim o desejasse, poderia se banhar em sua luz. Mesmo agora, cerca de 2000 anos após sua morte, ainda existem inúmeros estudantes envoltos no brilho de seu pensamento. Então, vamos entrar na luz e descobrir Platão. Se acreditarmos nos relatos de Diógenes Laércio, podemos dizer que ele nasceu em Atenas durante a 88ª Olimpíada, por volta de 428 a.C. Acredita-se que seu nome de batismo era Aristóteles. O apelido Platão só surgiu mais tarde, como resultado de seu peito e ombros incomumente largos, ou testa, dependendo da fonte da informação. Dizia-se que ele era um atleta, tendo inclusive competido e conquistado medalhas nos Jogos Istmicos. O jogo da dialética só lhe seria revelado após conhecer Sócrates, e através da cuidadosa orientação do velho provocador, Platão desenvolveria um amor apaixonado pela sabedoria, que perduraria até sua morte em 348 a.C. Após a morte de Sócrates, ele passaria a ser suspeito pelas autoridades atenienses por seu envolvimento na conspiração para sua fuga. Por isso, seus amigos acharam melhor que ele partisse para conhecer o mundo. Não temos certeza dos lugares que visitou, mas acredita-se que tenha ido ao Egito, Itália, Judeia e Índia. Mas, novamente, simplesmente não sabemos ao certo. Ele passaria um total de 12 anos longe de Atenas, mas acabaria retornando no ano de 387, aos 40 anos. Foi então que fundou uma das primeiras escolas organizadas conhecidas na civilização ocidental, chamada Academia. Nessa pequena escola nos arredores de Atenas, ele escreveria os famosos diálogos que levariam seu nome através dos séculos. Ver seu mestre ser executado incutiu nele duas coisas: um profundo desprezo pela democracia e o desejo de encontrar um método pelo qual os mais sábios e os melhores pudessem ser descobertos, persuadidos, então, capacitados a governar. Em suma, ele desejava criar o Estado ideal. E assim o fez, naquela que talvez seja sua maior obra, a República. Ele começou perguntando a si mesmo por que tal Estado nunca havia existido. Por quê? Com todas as nossas ideias, esse sonho nunca se concretizou. Sua resposta é simples: a natureza humana, nossos excessos, ganância e ambição levam os Estados a entrar em guerra por território e recursos. Além disso, mesmo que as guerras externas possam ser evitadas, as divisões de classe e culturais acabarão por gerar conflitos internos. Em qualquer ponto do labirinto dos sistemas governamentais, começamos. O destino de cada um permanece o mesmo. Veja a aristocracia, que limita demasiadamente o círculo dentro do qual o poder se concentra. Dá lugar à oligarquia, que então falha quando a corrida imprudente pela riqueza imediata faz com que a moeda se acumule nas mãos de poucos, criando raiva e dissidência nos corações de muitos. Uma vez que isso acontece, só pode haver um fim: a revolução. Depois vem a democracia. Os pobres vencem seus oponentes, massacrando alguns e banindo os demais, e concedem ao povo uma parcela igual de liberdade e poder. Mas nem mesmo a democracia está imune ao velho fardo da prisão. A falha do Estado em educar adequadamente seu povo leva à eleição de demagogos. Uma vez que o Estado é mergulhado no caos por esses indivíduos mal informados e mal intencionados, o povo exige ordem e quem consegue contar a maior mentira se torna o campeão do povo, ou seja, seu autocrata. Esse labirinto nauseante só poderia ser evitado. Platão acreditava que isso se daria pela compreensão, em primeiro lugar, da natureza do homem. Só então poderemos prosseguir, ao menos com alguma esperança de sucesso na construção de nossa utopia. Nosso processo deve começar por determinar o que leva os indivíduos a se comportarem da maneira como se comportam. Afinal, os governos variam conforme variam os caracteres dos homens. Os estados são formados pelas naturezas humanas que os compõem. Segundo Platão, o comportamento humano tem origem em 3 fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. O desejo contém em si o impulso e o instinto. Dentro da emoção reside a ambição e a coragem.
O intelecto e a razão estão contidos no conhecimento. O comportamento de um indivíduo depende da fonte da qual ele se nutre com mais facilidade. Aqueles que tomam o desejo como sua principal força motriz são os mais aptos a serem os produtores da nossa sociedade. Ou seja, os agricultores, empresários e comerciantes. Se a emoção é o que os impulsiona, então esses indivíduos são os mais aptos a serem nossos auxiliares. Eles ocuparão o papel de oficiais militares e assessores executivos de alto escalão. Por fim, estão os poucos que tomam o conhecimento como seu farol guia. Esses indivíduos estimados se tornarão nossos guardiões, nossos governantes, nossos reis filósofos. Se quisermos que nosso Estado prospere, é fundamental que capacitemos cada indivíduo a adquirir e desempenhar a tarefa para a qual sua natureza melhor o preparou. A ruína, disse Platão, chega quando o traidor, cujo coração é enaltecido pela riqueza, se torna governante. Para garantir que escolhamos nossos governantes adequadamente, Platão estabeleceu um sistema de seleção complexo. Vou resumi-lo aqui. Devemos começar com a completa igualdade de oportunidades educacionais. Não haverá barreiras de classe, raça ou gênero em nosso Estado, sejam homens ou mulheres. Tudo o que precisam fazer é demonstrar a capacidade de se opor ao nosso processo. Que nossa busca por perspectivas comece enviando para o campo todos os habitantes da cidade com mais de 10 anos de idade. Platão acreditava que, ao acolher as crianças, elas seriam protegidas dos hábitos de seus pais. Uma vez lá, as crianças iniciarão sua educação. Assim, durante os primeiros 10 anos, sua educação consistirá predominantemente em atividades físicas e musicais. Esse tipo de educação inicial nos permitirá descobrir a disposição natural da criança. Nesse momento, também devemos incutir uma boa base moral. Faremos isso por meio de uma autoridade sobrenatural. Sim, precisamos ter uma religião. Isso não apenas contribuirá para nossa base moral, mas também permitirá que aqueles que não receberam altos cargos aceitem sua posição sem contestação ou ressentimento em relação àqueles que ocupam posições superiores. Prosseguindo, aos 20 anos de idade, aplicaremos a eles o que será o primeiro de 2 exames. Este não será apenas um teste acadêmico, mas também um teste de habilidades práticas e teóricas. Aqueles que forem reprovados se tornarão nossos produtores, ou a classe econômica de nosso Estado. Aqueles que forem aprovados receberão mais 10 anos de educação aos 30 anos de idade. Serão submetidos a um segundo exame, mais difícil. Aqueles que não forem aprovados neste teste se tornarão nossos auxiliares. Após este segundo exame, os que permanecerem serão instruídos em filosofia por 5 anos. Isso consistirá principalmente em metafísica e política, mas outros assuntos também poderão ser incluídos. Uma vez concluído esse treinamento, eles serão enviados ao mundo para serem educados pela própria vida. Este último, talvez mais difícil teste continuará por mais 15 anos. E, finalmente, aqueles que concluírem com sucesso sua educação, aos 50 anos de idade, se tornarão automaticamente os governantes do Estado. Platão acreditava que esse sistema eliminaria a discriminação baseada no status social, uma vez que todos teriam igual oportunidade de se tornarem governantes com base em seu próprio mérito. Também eliminaria o cerne da democracia, que é sua tendência a eleger indivíduos inadequados para altos cargos públicos. Após examinar esse ideal político, muitos de vocês podem estar questionando, como Platão questionou, a plausibilidade prática do que ele propôs. Embora seja verdade que essa utopia da qual ele fala ainda não se mostrou no horizonte, acredito que ainda assim nos beneficiaremos com o desenvolvimento desses ideais e imagens. Talvez não seja a fórmula mágica para criar o estado perfeito que esperávamos, mas talvez possamos fornecer alguns ingredientes que auxiliem no desenvolvimento de outro estado quando a oportunidade surgir. Deixando de lado as digressões políticas, toda a premissa de a República permanece ética. Ou seja, a questão da justiça. Embora com essa digressão, nos permitimos a possibilidade de enxergar a justiça em um sentido mais amplo, o que Platão acreditava que nos daria uma visão de como poderíamos defini-la individualmente. Na sociedade platônica, o objetivo era que cada indivíduo fosse colocado no papel para o qual era mais adequado. Ao alcançar isso, Platão atende à sua definição de justiça, que é ter e fazer o que é próprio.
Em outras palavras, um homem justo é um homem no lugar certo, fazendo o seu melhor para dar o equivalente ao que recebe. E no nível social, trata-se da coordenação eficaz desses indivíduos para o fim de criar um todo eficiente. Isso contrasta com as visões morais de, digamos, Jesus e Nietzsche. O primeiro enfatiza a bondade e a caridade para com os fracos, enquanto o segundo enfatiza o poder dos fortes. Platão acreditava que uma sociedade moral é aquela que alcança a harmonia do todo. Outro aspecto a considerar ao investigar a ética de Platão é a variação existente entre os diferentes diálogos. Cada estudioso provavelmente chegará a uma conclusão diferente, dependendo do método que adotar. Há a visão unitarista, que considera as diversas obras de Platão e conclui que elas mantêm, em geral, os mesmos princípios do início ao fim. Existe também a visão revisionista, que acredita que sua obra sofreu mudanças fundamentais durante a última parte de sua vida. E, finalmente, há a visão desenvolvimentista, que ganhou força nos últimos anos. Esses indivíduos acreditam que os ideais éticos de Platão evoluíram continuamente ao longo de sua vida. Seja qual for o caminho escolhido, você descobrirá que ele, como muitos outros filósofos de sua época, seguia uma concepção monista de ética baseada na virtude. Por monista, quero dizer uma ética baseada na felicidade e nas virtudes que contribuem para sua conquista, a fim de compreender plenamente sua ética. Gostaria de abordar esse assunto em um vídeo separado, pois acredito que seria necessário muito mais tempo para investigar suas complexidades em detalhes. A metafísica de Platão é mais facilmente demonstrada por meio de sua doutrina das ideias, ou, como alguns a chamam, a teoria das formas. Nessa doutrina, Platão se propõe a explicar a dualidade imperceptível do nosso universo, ou, em outras palavras, como nosso universo se divide entre aquilo que pode ser detectado pelos nossos sentidos, o reino físico, e aquilo que só pode ser concebido pela razão e pelo pensamento. No âmbito das formas, quando percebemos o objeto, como um cachorro, por exemplo, suas características. Essas características fazem parte do reino físico, mas por trás delas reside a ideia geral ou ideal de um cachorro, uma forma eterna e imutável que existe além do que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Mesmo que a cor, a idade ou a raça do cachorro mudem, a ideia geral de um cachorro permanece a mesma. Essa ideia, pensava Platão, é mais real do que aquilo que percebemos através da nossa experiência sensorial. Podemos pensar no reino físico como uma mera imitação temporária daquilo que reside no reino das formas. As leis que regem o comportamento de uma coisa também fazem parte desse reino das formas. Ele frequentemente se referia às leis da geometria. Não foi sem razão que, acima da porta da academia, ele colocou uma placa com os dizeres: nenhum ignorante em geometria entrará aqui. Sem esse reino eterno, a vida nos pareceria sem sentido, apenas um conjunto de sensações como as que o recém-nascido experimenta na República. Platão usa a alegoria da caverna para ilustrar o filósofo que busca transcender sua realidade subjetiva em busca da verdade objetiva. Se você tiver interesse em aprender mais sobre essa alegoria, criei um vídeo sobre o assunto. Vou colocar o link na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais sobre filosofia oriental e ocidental, considere se inscrever no canal. E como sempre, obrigado por conversarem comigo sobre filosofia. Até a próxima!